Eu vou te contar um pouco sobre um relacionamento tóxico que eu vivi. No começo parecia tudo muito divertido. Eu dava muitas risadas, conseguia estar mais perto dos meus amigos, sentia segurança para compartilhar sobre os meus gostos e interesses. Era tudo muito empolgante. Com o tempo, foram surgindo as primeiras cobranças, que eu nem liguei. Achei esquisito, mas era tão bom estar ali que eu ignorei. A demanda por atenção foi crescendo mais rápido. Eu me via cada vez mais sem tempo para fazer as coisas de que eu gostava. Eu nem percebia como o tempo passava voando quando estávamos juntos. Foi nessa época que eu comecei a me sentir insegura comigo mesma. Nesse relacionamento, eu fui levada a acreditar que todo mundo era melhor que eu. Minha autoestima sofreu um golpe sempre que nos encontrávamos. Comecei a me comparar e a me exigir viver uma vida que eu nem sabia se eu queria. Quanto mais eu me envolvia nesse relacionamento, mais cansada eu me sentia. Eu já não tinha mais paciência para estar com os meus amigos, minha autoestima estava detonada e a ansiedade já era uma realidade diária para mim. E você pode me perguntar, por que você continuava nessa relação? Eu me sentia dependente, já não sabia como era viver sem aquele relacionamento. Primeiro, porque era difícil perceber que era uma relação tóxica. Segundo, porque também tinha algumas coisas de que eu gostava. Eu não me sentia entediada, nem sozinha, e principalmente, como todo mundo ao meu redor parecia viver um relacionamento desse tipo, eu me sentia fazendo parte do que estava acontecendo à minha volta. Felizmente, eu consegui entender que eu não queria aquele relacionamento que estava arruinando com a minha saúde mental. E eu dei um basta. E foi assim que eu transformei o meu relacionamento com as redes sociais. Sim, um relacionamento tóxico que destrói sua autoestima e te deixa ansiosa. Meu nome é Fabrícia, eu sou psicóloga, falo sobre autoestima, comportamentos e saúde mental. Quando pensei em abordar o tema sobre os efeitos maléficos dos usos das redes sociais para a saúde, imediatamente me veio a imagem de um relacionamento abusivo. Os smartphones reformularam a experiência das pessoas no mundo. Quem nunca deixou de aproveitar um momento para conseguir uma foto? Quem nunca deixou de prestar atenção em alguém querido para conferir o celular? Quantas vezes você foi dar uma olhadinha e de repente passou mais de uma hora rolando o dedo na tela à toa? Quantas vezes alguma experiência legal parece que não teve tanta graça porque por algum motivo você deixou de compartilhar nas redes sociais? Saiba que existe toda uma arquitetura usada por Big Techs para fazer com que você use os produtos delas cada vez mais. Vivemos um tempo no qual o ativo mais cobiçado é a economia da nossa atenção, porque o uso compulsivo das redes sociais vende e vende muito. Verificar curtidas e interações é como se fosse a nova nicotina dos tempos modernos. O vício ou dependência é uma condição em que as pessoas aderem ao uso de uma substância ou comportamento cujos efeitos de recompensa proporcionam incentivo contínuo à prática. E ele é estimulado a partir de um profundo entendimento do cérebro humano, no que se relaciona ao que chamamos de reforço positivo intermitente e o estímulo da necessidade de aprovação social. Vamos lá. Sabe aquele cara que aparecia um dia, sumia em outros, depois aparecia de novo? Lembra de como você ficava na dúvida do que ele queria? Porque mesmo sem saber quando, ele sempre gerava em você a sensação de que ele voltaria? Isso é um reforço positivo intermitente, uma aposta que em algum momento o que você deseja virá, por mais que você não saiba quando isso vai acontecer. E isso te deixa em constante vigilância. Nas redes sociais, quando compartilhamos algo, nosso cérebro é estimulado a focar na expectativa do reconhecimento, do like, da demonstração de que somos importantes. Quando as curtidas ou interações vêm, elas criam um pseudo prazer. Como não sabemos em que momento receberemos a demonstração de validação social, ficamos em alerta e constantemente sentimos a necessidade de verificar o que está acontecendo por lá.
Não acompanhar alguma trend gera o sentimento de ficar por fora e assim se sentir excluída do grupo. Agora vamos falar sobre o estímulo da necessidade de aprovação social. Como seres sociais, não conseguimos ignorar completamente o que os outros pensam sobre nós. Esse comportamento é adaptativo. Imagina um homem paleolítico abandonado pelo seu grupo no meio de uma mata. Certamente ele estaria muito vulnerável. Sua sobrevivência dependia da aprovação social. No século XXI, no entanto, as tecnologias sequestraram essa necessidade profunda de reconhecimento e validação social para vícios e comportamentos de dependência que geram lucro. Os botões de feedback nas mídias sociais, além de serem inesperados, também dizem algo sobre a aprovação alheia. Quando as pessoas interagem com você, com o que você posta, gera a interpretação de aprovação social. E quando isso não acontece, é comum se sentir desvalorizada. Esse é um grande negócio baseado no cérebro paleolítico. As mídias sociais estão cuidadosamente organizadas para lhe oferecer um rico fluxo sobre o quanto, ou quão pouco, as pessoas se importam com você. Mas nem tudo são dores. Além de te manter socialmente ligada às pessoas, as mídias sociais te mantêm sempre entretida com algo. É como se combatessem o tédio, a solidão, preenchendo o tempo. E isso parece muito útil em muitos momentos da vida. Esperar em uma fila pode parecer menos chato quando estamos zapeando pela tela do nosso celular. Outro argumento é de que o uso das mídias sociais ajuda a manter as pessoas que são importantes para nós sempre por perto, sempre em interação. Sem falar da otimização de algumas atividades para a vida. Quantas mensagens de texto já te pouparam de uma reunião chata? Mas observe, a interação online é mais rápida do que a conversa obsoleta. Os seres humanos são mais inclinados a atividades que exijam menos energia em curto prazo, mesmo que sejam mais prejudicados em longo prazo. Por isso, acabamos enviando mensagens de texto para os nossos amigos em vez de ligar para eles. É óbvio que existem benefícios, reforços positivos, e por isso é difícil pensar em acabar com o uso dessas mídias. A questão é refletir se esses benefícios de fato compensam quando comparamos com os danos que eles nos causam. Qual a interferência causada pelo uso das mídias sociais você já identificou na sua vida? Me conta aí nos comentários. Para citar alguns desses danos, como psicóloga, vejo na minha clínica o que muitas pesquisas têm apontado. Pessoas cada vez mais ansiosas, com alto nível de urgência para responderem a tudo o que lhes acontece, dificuldade para se concentrarem, problemas com insônia, elevado nível de comparação, baixa autoestima e, por incrível que pareça, cada vez mais solitárias. Esse ponto vale destacar. Quanto mais você aumenta as interações online, mais suas relações no offline perdem a qualidade. Por que isso acontece? Ora, por alguns motivos. No online, não há tantas pistas sociais necessárias para um diálogo profundo e humano. Uma curtida jamais equivalerá ao olhar humano, ao sorriso, ao tom de voz de alguém que nos escuta com atenção. As interações online, biologicamente, não são iguais às interações reais. É como se fossem um fast food social, que tende a nos afastar do mundo real, onde a socialização é significativamente mais valiosa. Somos seres sociais, seres de vínculos. Vínculos requerem profundidade, contato, tempo, atenção, reciprocidade entre as pessoas. Tem um poema da Adélia Prado que diz: somos humanos, nossos verbos têm tempo. A ideia de que as interações no mundo real são mais valiosas do que as online não é surpreendente. Nossos cérebros evoluíram durante um período em que a única comunicação era offline e direta. Essas interações offline são ricas porque exigem que os nossos cérebros processem grandes quantidades de informações sobre sinais analógicos sutis, como linguagem corporal, expressões faciais e
tom de voz. Eu posso escrever a frase: não se distraia com o que não agrega valor à sua vida de uma maneira, apenas. Mas eu posso dizer: não se distraia com o que não agrega valor à sua vida, com diferentes entonações, o que agregará diferentes interpretações, sensações. As interações online das ferramentas de comunicação digital saciam nossa necessidade de socialização em alguma medida, mas deixam a maioria de nossas redes cerebrais de alto desempenho subutilizadas, diminuindo nossa capacidade de satisfazer a intensa necessidade de socialização que sentimos. O valor gerado por uma curtida ou comentário, embora real, é menor em comparação ao gerado por uma conversa analógica ou atividade compartilhada no mundo real. É preciso estar atenta ao som da voz de um amigo sendo substituída por mensagens rápidas, curtidas vazias e figurinhas impessoais, usadas nas rápidas e rasas interações que essas mídias sociais dão a ilusão de que estamos nos socializando profundamente com as pessoas significativas para as nossas vidas. O que você pensa sobre esse assunto? Farei a parte 2 desse vídeo propondo algumas sugestões sobre como aproveitar o que de fato existe de positivo no uso dessas tecnologias, sem que elas destruam a sua saúde mental ou assumam o controle de como e para onde você deve dirigir sua atenção. Obrigada por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, deixe o seu comentário, a sua curtida e volte para conversarmos novamente. Até a próxima conversa!